as metas. Você não precisa de mais promessas no papel, você precisa de hábitos. Nós já estamos no início de fevereiro e muito provavelmente você até agora deve estar falando sobre as suas metas que você fez no fim do ano. Ah, esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou voltar para a academia, esse ano eu vou aprender línguas. Mas se passaram 1, 2, 3 semanas e nada aconteceu. Você continua nesse ciclo de frustração, de todas as vezes você ter que recomeçar. Isso acontece porque meta é o que você quer, mas hábito é o que você faz. A meta, ela é simplesmente uma promessa. O hábito é o compromisso. Imagina que a meta, ela é um GPS te mostrando para onde você precisa ir. E o compromisso é o veículo que vai te levar até lá. Imagina você colocando o endereço do GPS aonde você quer chegar. Só que você não sai do lugar, você fica aí sentada, parada, e você não se movimenta. É impossível você chegar lá, né? Muita gente acha que precisa de motivação para atingir as metas. E na verdade, a motivação ela vem de um motivo de ação. Se você não me conhece, eu sou a Paula Santos, especialista em barriga negativa e de astros. E eu ajudo mulheres há mais de 15 anos a atingir as suas metas. E olha, eu sei que não é fácil a gente, realmente alcançar as nossas metas. Até porque, principalmente nós mulheres, nós temos rotina, família, trabalho, filhos, né? Mas sabe o que eu acho mais difícil mesmo? É a gente viver num eterno recomeço. Hoje eu quero te dar 3 dicas de coisas que funcionaram para mim, que funcionam para as minhas alunas, que facilitam, com que a gente conquiste as nossas metas, conquiste os nossos resultados. E eu tenho certeza, se você colocar tudo o que eu vou te falar aqui em prática, você também vai conseguir atingir a sua meta. A dica número 1 é você escolher as suas 3 principais metas. Por quê? Quando a gente chega no final do ano, a gente tem uma tendência de a gente criar uma lista, de metas, de objetivos. E aí acontece que dessa lista enorme, a gente deixa muita coisa passando, ao longo do período, ao longo do tempo, ao longo do ano. Então o que eu sugiro é que de todas essas metas que você fez, revisite suas metas agora e dessas metas escolha 3 principais metas que são inegociáveis, aquela que você considera urgente, que você acha as 3 mais importantes. É aquela meta que é inegociável, que aconteça o que acontecer. Você precisa ter hábitos e atitudes para atingir essa meta. Quando começou janeiro, surgiu uma trend aí de 26 metas para se fazer em 2026. E eu vi que uma aluna minha foi e postou nos stories falando 26 metas para 2026, e aí o computador ali em branco, E aí quando ela chegou para treinar, eu falei, que história que é essa aí de 26 metas? Ela falou assim, é uma trend que tá rolando, tá todo mundo colocando 26 metas porque é 2026. Aí eu perguntei para ela, e quando for o ano de 2055, você vai fazer 55 metas? E ela parou para refletir, E aí eu falei assim, muito provavelmente dessas 26 metas, você não vai conseguir atingir ali, sei lá, 20, 10%, daquilo que você colocou. Eu falei, e o que você colocou dela? Ela falou assim, eu ainda nem coloquei, eu coloquei umas 6, mas eu não consegui preencher. Então, ou seja, quando a gente pensa em meta, a gente precisa pensar qual é o nosso objetivo e se esse objetivo está relacionado com o nosso propósito. Então a gente precisa ter um propósito, Por que a gente quer atingir aquela meta? Por que a gente quer aquilo que a gente quer? Por exemplo, eu quero emagrecer. Por que eu quero emagrecer? O que eu vou ganhar emagrecendo, Quais são os benefícios de eu emagrecer? Porque isso vai me ajudar para todas as vezes que eu quase estiver desistindo ou estiver desmotivada, a gente consiga lembrar o real motivo pela qual a gente começou. E quando a gente fala em metas, a gente precisa falar em metas realistas e precisa falar em metas com propósitos aliados com os nossos princípios, com os nossos valores de vida. Porque como eu disse no começo desse vídeo, metas não pode ser apenas palavras escritas no papel. E a segunda dica é nunca comece com 100%. Eu penso da seguinte forma, para a gente começar uma meta, a gente só precisa dar o primeiro passo. Então a gente só precisa tomar a primeira atitude. Se a gente for pensar, sabe aquele efeito dominó, que os dominós estão todos em pés e a gente toca no primeiro e o primeiro faz ali com que todo o resto comece a cair. Então, quando a gente fala em metas, a gente precisa dar esse primeiro impulso, essa primeira atitude. Então, a gente precisa gerar o primeiro movimento para que as nossas metas saiam do papel. Por exemplo, você começou a ir para a academia, você começou a malhar. E aí, nesse dia, você tomou o café da manhã direitinho,
comeu lá proteína, né? Comeu seu ovinho, foi pra academia, malhou. Na hora do almoço você foi lá, comeu certinho, salada, né? Frutas e verduras, muita proteína. Quando chega a noite, alguém te oferece uma pizza. É muito provável que você pense assim, nossa, hoje eu fiz tudo certinho. Gente, eu acordei cedo, fui pra academia, tomei café da manhã, almocei certinho. Eu não vou estragar o meu dia, não vou estragar, né, esse meu dia produtivo, fitness, né, com uma pizza. E, ao contrário, também acontece. Então, é muito provável que se você fizer uma refeição errada, ou se você falhar ali na sua meta, você tende também a ter esse pensamento de efeito dominó. Ah, eu fiz errado mesmo, não tem problema eu recomeçar agora. Você prometeu ler 5 livros no ano, que tal você começar com apenas 2 páginas, né? Porque a gente fala assim, esse ano eu vou ler 5 livros. Tá, mas você já tá lendo? Você já começou a sua meta? Esse ano eu vou pra academia. Você já se matriculou na academia? Esse ano eu vou pra academia todos os dias. Você já está indo pelo menos 3 vezes na semana? Então o que eu sugiro é que você vá aumentando essas metas. Comece com pouco, como eu falei, não comece com 100%, porque a gente quer ir com muita sede ao pote, e aí a gente acaba, né, deslizando ali, né, e quando a gente não cumpre aquilo que a gente já se comprometeu no começo, dá aquela sensação de que a gente falhou. Então é mais fácil que se você quer ir para academia todos os dias, você vá 3 vezes na semana. E ao longo do passar das semanas, ou no mês seguinte, você começa a ir 4, começa a ir 5, você começa a aumentar a intensidade diária dos seus hábitos, da sua rotina, para que você consiga atingir a sua meta. Para que a gente consiga colocar esses hábitos em prática, a gente precisa de disciplina. É por isso que muitas pessoas, no meu caso, me contratam como personal, porque sabem que sozinhas elas não vão conseguir ir para academia. Ou contratam a minha mentoria porque sabem que se elas forem treinar sozinha, elas vão treinar leve, elas vão se sabotar, vão ficar no celular. E com um acompanhamento, com um profissional ali do lado, né, elas acabam tendo resultado porque elas têm para quem dá satisfação, né? Se é um personal, elas, né, têm que ir naquele horário, naquele dia. Se é uma professora online, todos os dias ela tem que colocar o check-in ali, né, do que ela fez, enfim. Então, ter um acompanhamento de alguma forma naquilo que você está buscando as suas metas, que você está buscando os seus objetivos, ter um acompanhamento com certeza vai te ajudar se você não tem disciplina. Terceira dica é você se perguntar: o que a pessoa que eu quero me tornar faz? Como ela é? Então, quando a gente pensa, né, numa meta que a gente quer, a gente precisa ter uma referência, porque se a gente não sabe por onde a gente vai começar, né, é mais provável que às vezes você procrastine. Então vamos dar um exemplo. Eu quero começar a correr esse ano. Então, o que uma pessoa que corre faz? Qual é o tipo de tênis que ela tem? Ela tem um tênis especial, ela se hidrata, ela faz corrida 3 vezes por semana, faz musculação 2 vezes por semana. Como que é a rotina dela? Porque você sabendo qual é o passo a passo, é mais fácil que você comece a fazer aquele hábito. É claro que você não vai começar na mesma intensidade que a pessoa que já está ali há tempos fazendo, né? Porque a gente sempre aprendeu com observação e repetição. E se você for observar, nós herdamos gestos, palavreados, né, jeitos dos nossos pais, dos nossos parentes mais próximos, das pessoas que a gente convive. Quando você começa a conviver muito com uma pessoa, às vezes você começa até a falar, repetir aquela frase que aquela pessoa faz, né? Então, ou seja, a gente aprende muito com repetição, com observação. E agora, né, nós adultos também somos assim. Então, se a gente tem uma meta e a gente não sabe por onde começar, é mais fácil que você tenha uma referência, saiba o que a pessoa que você quer ser, ela faz, o que ela precisa, por onde ela começa, o que ela precisa fazer. Vamos dar um exemplo, eu quero aprender a jogar tênis. Tá, mas eu não sei nem segurar, né, uma raquete, não sei como que fala aquele negócio que você joga bola, né? Mas quer dizer, eu não sei nem segurar uma raquete, precisa de um tênis especial? Não precisa? Então, ou seja, eu vou buscar informações de como eu vou iniciar no tênis. E eu sei, uma coisa é clara, que para mim aprender o tênis eu vou precisar de um professor, eu vou precisar de um instrutor. Então, ou seja, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Se você quer aprender a dirigir, muito provavelmente você vai precisar fazer uma autoescola. Então, tem metas que não dependem só de você. Tem metas que dependem do outro. Mas é claro que, para que você dependa do outro, você precisa primeiro dar o primeiro passo. Você precisa começar. Acontece muitas alunas chegando e falando assim, Paulo, eu quero emagrecer, já tentei de tudo, nada dá certo.
E aí a gente vai ali fazendo uma avaliação, vai conversando até a gente encontrar ali, né, o que é o ideal para aquela pessoa. Então, ou seja, às vezes a gente quer fazer as coisas sozinha e tá tudo certo, mas tem coisas que a gente precisa contar com a ajuda de algum profissional. Então saiba qual hábitos e ferramentas são necessárias para que você consiga atingir a sua meta. Porque, na verdade, o que te aproxima da sua meta é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, não é só prometer, promessa de final de ano, não é só prometer, é fazer diariamente, passo a passo, com leveza, com constância, sem cobranças, colocando mini metas, né? Seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir a sua meta aí de uma forma muito mais fácil. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos juntas fazer a mágica acontecer.